Uma mulher se passando por homem nas redes sociais para atrair outras mulheres e sacanear essas mulheres. O português rasgado nu e cru é esse. Mas quem vai explicar pra gente todos os detalhes é o sagaz repórter Felipe Quintela. Não é mais a base vem forte, não, porque o menino já tá quase aposentando já. É o sagaz repórter Felipe Quintela que acompanhou de perto esta coletiva e vai trazer pra gente todos os detalhes. 5h09. Quintela, que história é essa, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Gostei do apelido, viu? Tá aprovado. Vamos lá, a história é a seguinte: essa mulher de 33 anos foi presa na manhã de hoje no bairro Pindorama, na região noroeste de Belo Horizonte, e como você disse, ela é investigada por se passar por homem nas redes sociais e se relacionar virtualmente com pelo menos 5 mulheres aqui de Belo Horizonte. O relacionamento durava cerca de 3 meses aí, e quando essas mulheres falavam que não queriam mais continuar, queriam terminar, ela começava a fazer ameaças de morte e perseguir as vítimas. Segundo a investigação, a mulher, se passando por homem, fazia várias ligações para números pessoais de trabalho das vítimas e chegou inclusive até aí na casa de uma delas, mas tudo isso sem mostrar o rosto e usando a própria voz, que era mais grossa, parecia um pouco de homem mesmo, então enganou essas mulheres. A Polícia Civil recebeu o contato das vítimas, todas elas aí com 30, 40 anos, com bons empregos, contando a mesma história, mas ao contrário aí, né, Renato, de outros casos que a gente acompanha parecidos com esse, a motivação a princípio não é financeira. Essa mulher não queria nada material dessas vítimas. Na verdade, quando ela foi questionada aqui hoje na delegacia de atendimento à mulher da Polícia Civil, ela disse que fez isso tudo simplesmente porque ela odeia outras mulheres, ela tem ódio de outras mulheres. Ela se diz heterossexual, diz que já teve um namorado, mas trocava essas mensagens íntimas com essas mulheres usando fotos de um homem que até agora a Polícia Civil não conseguiu descobrir quem é, a princípio, sem nenhum motivo para isso tudo, viu, Renato? Então vamos ouvir a delegada Karine Tassara, da titular da Delegacia de Atendimento à Mulher Sul-Noroeste aqui de Belo Horizonte, que vai explicar essa história pra gente. Vamos ouvir. Essa vítima nos informou que mantinha um relacionamento totalmente virtual, em que ela não via a imagem da pessoa, e essa pessoa se identificava enquanto Diego, e que durante o relacionamento sofria fortes pressões psicológicas para que um controle excessivo das ações dessa vítima, e quando ela tentou findar o relacionamento, ela foi perseguida e ameaçada pelo suposto Diego. E na verdade, aqui, diante das investigações, nós descobrimos que Diego é apenas um personagem de uma mulher que se passava por Diego, e essa mulher, sim, é a que mantinha os relacionamentos virtuais com essas vítimas. Segundo a investigada aqui na delegacia, ela explicou que mantinha os relacionamentos porque ela tem ódio de mulheres. E ela buscava fazer com que essas vítimas ficassem à disposição dela. A impressão que eu tive foi de que ela queria fazer com que essas mulheres passassem por uma situação humilhante, sendo enganadas. Mulheres que imaginavam que estavam se relacionando com homens, quando na verdade estavam se relacionando com um personagem. Então, logo as vítimas findavam um relacionamento, essa investigada enviava mensagens com ameaças de morte, ameaças de fazer com que elas perdessem o emprego. Inclusive, nós tivemos 2 estabelecimentos comerciais que também foram vítimas dessa mulher, porque ela ligava insistentemente para um salão de beleza, onde uma das vítimas frequentava, de tal modo que a linha ficava congestionada e não tinha como nenhum cliente fazer ligação. E uma das vítimas afirmou que perdeu o emprego, porque ela ligava insistentemente na empresa que essa vítima trabalhava, e aí não teve como ela continuar trabalhando no local. Ela chegou a ir na casa de uma das vítimas, é isso? Sim, ela chegou e até a casa de uma das vítimas, tirou fotografia do portão, do tapete da casa da vítima, mas não se apresentou para a vítima, apenas afirmou que esteve na casa dela. E claro, sempre ela se colocava enquanto Diego, jamais enquanto a pessoa que ela era. Segundo as declarações da suspeita, ela mantinha um relacionamento presencial com um homem que findou-se há pouco tempo, e em paralelo ela mantinha um relacionamento virtual com mulheres. E essas mulheres tinham um perfil específico, mulheres com bons empregos, com os cabelos longos, magras,
mulheres que tinham entre 30, 32, 35 anos, uma delas tinha 47. Ela conseguiu usar a própria voz dela nesse esquema, hein? Segundo a suspeita, ela não usava nenhum tipo de dispositivo que alterasse a voz, é a voz dela. E a voz dela, de fato, é uma voz grave. Todas elas acreditavam que namoravam o Diego e pelo menos 4 delas afirmaram que praticavam sexo virtual com eles, em que nunca era mostrado o rosto, só as partes íntimas. Ô, Felipe Quintela, doideira! Não tem o que falar, né? Que doideira, rapaz. Dá pra entender, né, Renata, assim, não dá pra entender uma motivação racional por que essa mulher tava fazendo isso, né? A gente fica se perguntando. Eu perguntei aqui pra doutora se ela passou por algum exame psiquiátrico ou algo desse tipo, mas por enquanto não. Pode ser que lá na frente do processo isso vai ser levantado. Mas é muito estranho, né, essa motivação, falar que é apenas por ódio aí. E ela disse ainda que que essas mulheres se relacionavam eram com esse tal de Diego, era com um personagem que ela criou e não com ela. E ela foi tão longe para criar esse personagem que, segundo a doutora aqui que gravou com a gente, ela dizia que esse Diego, ele trabalhava como maquinista de trem, e nessas ligações que ela fazia para essas mulheres, ela colocava de fundo no YouTube, em outro celular, o som de um trem passando para fingir realmente que o Diego trabalhava no trem, viu, Renato? Então ela foi longe. Tava lá o piuí. Justamente. Ô, Quintela, e doideira, bicho. Agora, a princípio não tinha motivação financeira, né? Não dava, assim, golpe, nada disso, né? Não, isso que chama a atenção, porque a maioria desses casos de homens passando por mulher, mulheres passando por homem, é isso, né? Estelionatária do amor, tudo isso, e simplesmente não, ela queria manter um relacionamento com essas mulheres, segundo a doutora aqui, ela queria causar algum tipo de trauma para essas mulheres por causa desse ódio, e isso funcionou, porque tem vítima aqui que estava com tanto medo desse homem, entre aspas, que custou a prestar uma queixa aqui para a Polícia Civil, e inclusive por esse motivo a polícia acredita que tem muito mais vítimas, viu, Renato? Ô, Quintela, me lembrou muito um caso que foi justamente você que cobriu como repórter, que foi um caso de uma mulher que também se passava por homem, só que essa ia um passo além, né? Ela chegava a ter relações sexuais. E aí o perdão da palavra, tá, gente? O perdão aí dos detalhes, mas é porque para entender, ela fazia as relações no escuro e usando ali brinquedos sexuais no formato do pênis, não é isso, Quintela? Foi um caso chocante também, né? Esse caso aí chamou muita atenção mesmo, e essa mulher realmente ela ia um passo à frente. O interesse dela nesse caso era realmente sexual, ela ia, encontrava presencialmente com essas mulheres e, surpreendentemente, as mulheres não descobriam que na verdade era uma mulher que estava ali. Diz que ela, né, fazia tudo isso aí no escuro, não mostrava o rosto, e nesse caso aqui de hoje ela também não mostrava o rosto, mas não tinha nenhum interesse nem sexual nem financeiro. Muito esquisito, né, Renato? Não que esses dois estejam certos, né, mas pelo menos dá para entender por um lado. Doideira. Bom, Quintela, obrigado, viu, irmão? Eu sempre falo, a vida real é muito mais maluca do que qualquer ficção. Forte 73, viu, Quintela? Falou, Renato, tamo junto. Gente, vou falar o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar Jerusa Drummond pra tentar explicar, se tiver explicação, né? Porque, cada história, né? Mas o que fica de alerta, e aí sim, a gente pode alertar. Cuidado com a internet, né, gente? Cuidado, pelo amor de Deus, né? Rede social. O camarada é bonitão. Ô, Renato, ele é maquinista, eu já ouvi o trem lá. Aí. Renatão, eu ouvi, eu tava lá ele mandou o áudio, eu ouvi o trem lá no fundo. Gente, não, se o cara não mostra a cara, vamos fazer a ligação de vídeo, não, agora não posso, não posso, manda uma foto da sua família, começa a enrolar, desconfia.